Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal da Momento Diabetes, a nossa série Show Fake News, que vai celebrar os 9 anos da Momento Diabetes, agora em junho de 2025. Eu sou Letícia Martins, sou editora-chefe da Momento Diabetes e tenho o prazer de estar aqui com você hoje. Qual é a sua maior fake news sobre diabetes? Qual foi o maior mito, a maior mentira que você já ouviu? Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre as mentiras do diabetes. Eu estou aqui na frente com uma pessoa que se diz um indisciplinado que está dando certo. Viciado em doce, jornalista há quase 50 anos, certo dia ele recebeu uma notícia amarga de que estava com diabetes tipo 2. Mineiro de Frutal, Luiz Carlos Batista trabalhou muitos anos na Câmara Municipal de Taubaté e hoje vai contar pra gente como foi esse pós-diagnóstico. Será que a vida dele ficou amarga? Luiz Carlos Batista, seja bem-vindo. Obrigado, parabéns pelo programa, pela revista. Tenho acompanhado há algum tempo, né? Parabéns, obrigado pelo convite. Eu que agradeço de você estar aqui, é uma honra recebê-lo. Luiz Carlos Batista e eu nos conhecemos há alguns anos, né, Luiz? Desde 2005, 2006. 2006. Luiz foi meu chefe na Câmara Municipal de Taubaté, me ensinou muito sobre jornalismo e é claro que hoje eu estou tremendo aqui de frente com o Luiz Carlos. Eu que estou. Vamos falar sobre doces, sobre vida, sobre diagnóstico, sobre lições. Luiz, quantos anos de diabetes você tem? 21 anos e alguns meses. Eu trabalhava na Câmara em 2003 e estava com a boca amarga, né? Aí, em alguns dias, eu falei para a Adriana, que trabalhava na Câmara, que trabalha ainda na Câmara, que eu estava com a boca amarga. Eu nem me atinei para isso, nunca ninguém falou nada. E aí ela falou, ixi, pode ser diabetes, faz o exame, dito e feito. Aí, no dia seguinte, comecei uma vida de diabético, depois do exame, né? E parei de comer tudo aquilo que eu gostava, que eu mais gostava, que era doce. Que curioso, a primeira pessoa para quem você falou de um sintoma já... Olha, bem antenada ela, hein? Primeira pessoa. Você não tinha imaginado até então? Não tinha imaginado. Já tinha tido alguns outros sintomas? Perda de peso? Não, nada. Foi o primeiro que apareceu? Foi a primeira coisa que você foi a boca amarga. A boca amarga. A notícia amarga foi a boca amarga. Aí a notícia foi mais amarga que a boca tava, entendeu? Aí o médico disse que eu não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo. Quando ele falou que eu não podia comer mais doce, nossa... Você era um viciado mesmo, Luiz? Nossa... Todo lugar que eu ia, em amigo, em casa de família, tem aquele doce que você gosta. Por exemplo, quando eu era moleque, trabalhava no supermercado do meu pai, antigamente vendia açúcar naquele saco de 60 quilos, né? Sim. E ficava aberto. Então eu e meu pai tinha costume, passava perto do açúcar com a mão assim e jogava... Fazia uma conchinha. Era assim. Mineiro, né? Queijo com goiabada, então devia ser seu café da tarde. Até outro caso também, lá no armazém do meu pai, no supermercado. Lá em Frutal. Lá em Frutal, Minas Gerais. A minha tia pegou uma lata de leite condensado e tomou metade, sempre que fala isso, tomar, né? De colherada, assim. Tomou metade da latinha. E eu tomei a outra metade. Pra você ver. Que crime se eu tomasse isso hoje, que crime seria, não? Nossa. Não podia nem imaginar, né? Podia nem imaginar. E você já tinha algum familiar, alguém com diabetes que você conhecia? Que eu lembro 2, minha mãe e minha irmã. Minha irmã que é 1 ano e meio mais nova que eu, e os meus 2 irmãos não tinham, meu pai não tinha. Bom, meus irmãos morreram jovens, né? Morreram com 45 anos, então... Bem jovens. Não tinha identificado ainda, né? E sua mãe e a sua irmã, como que era a relação delas com doce? Difícil. Minha mãe, então, minha irmã também. A minha mãe, quando ela morreu, eu e minha mulher fomos à casa dela para arrumar as coisas, tirar as coisas, tudo, né? E que a Célia abre o guarda-roupa e tira a roupa, tinha doce escondido lá atrás. E eu falava para ela, mas só tá comendo doce? Não tô. Mesma coisa minha irmã. Minha irmã também, ela esconde, fala que não comia. Aí ela veio passar um mês aqui, quase todo dia eu media. 350, sempre o índice glicêmico, 350, 280, 400. Não, mas que o médico falou que para mim 200 tá bom. Mas você se enganou, não é possível que ele tenha falado isso para você. Não é possível. Aí ela foi, depois para Minas, voltou lá,
Foi fazer novos exames, tudo. Ah, não, eu me enganei mesmo. E quando você recebeu o diagnóstico, se deu conta de que você ia lidar com essa doença que é muito relacionada ao açúcar, né? A gente Sim. precisa controlar diretamente o açúcar porque senão sabe muito. Logo você já sentiu a falta do doce? Como é que foi o seu pensar em, ixi, vou ter que controlar o doce, eu vou ter que eliminar? Eu controlei bem nesses 21 anos. Inclusive hoje, depois do almoço, eu comi 2 pedaços de bolo de açúcar, né? 2 pedaços de bolo como sobremesa, quer dizer, de vez em quando eu faço umas extravagâncias, entendeu? Mas eu não sigo a regra direitinho, o diabetes consciente, né? Eu sou indisciplinado, como eu digo para você. Então eu vou levando a vida, meu filho. Quando dá vontade de comer, eu como. Ou seja, eu caminho, eu não como doce, eu não como bolo, eu não como macarrão, não como massa, não tomo cerveja, mas faço tudo isso. Uma vez por semana, sabe? Então toda vez que eu vou medir, tá lá 100, 110. Eu mando para você até, né? Tá lá, ó, São 100, números bons. 99, 101. A última vez que eu medi, semana passada, porque eu não fico medindo, viu, Letícia? Toda semana, não. Eu faço o que tem que fazer. Eu evito doce, evito macarrão, então, massa. Faço o que tem que fazer. Luiz Carlos fala que é um indisciplinado, mas ele é um indisciplinado consciente, né? Ou seja, você não deixa o carro descer a ladeira sem freio, você está ali controlando, né? É por aí Como é o mesmo. seu tratamento? O que você usa no dia a dia para ajudar nesse controle? Você falou que caminha, já é o exercício físico, já faz parte da sua vida. Sim, faz parte. Faz 15 anos ou mais. Bom, eu tomo de manhã um glicazida, na hora do almoço um Glifarge 500 e à noite um Glifarge e um glicazida de novo. Esse é o meu E você tratamento. mantém todos os dias Mantenho. o medicamento? Eu mantenho o que o médico falou. O médico me acompanha há 10 anos e tá nisso aí. Ele até diminuiu. Eu tomava 4 Glifarges, hoje eu tomo 3, entendeu? E sempre está normalizado. O gozado não, é assim que acontece comigo. Quando eu começo a tremer, eu meço lá, tá 85, 90, entendeu? Você já começa a sentir alguma coisa da quando queda. sobe, e já subiu muito uma vez, umas 2 vezes, né? Quando sobe eu não sinto nada, mas quando abaixa muito, eu fico tremendo. Aí tem que comer açúcar logo. Uma coisa doce. Aí o açúcar tá. Aí o açúcar, aí o açúcar é o que salva, é né? o que salva. É o que salva. Então, você é muito bem informado, né, Luiz, em relação ao diabetes. Mas como era no Estou início? muito bem informado, não está enganado. Que humildade. Não estou bem informado, não. Verdade. Mas como foi no começo, assim? Porque você já tinha casos de diabetes na família, você conviveu com sua mãe e com a sua irmã. Mas como foi para você? Porque você eu já não morava convivi com elas. Quando elas tinham diabetes, não? Não convivi. Elas moravam lá em Minas, eu morava em Taubaté já, né? Tá. Então a convivência, assim, vejo 2 vezes por ano. 3 vezes por ano no máximo. Tá. E como que foi os ajustes iniciais? Você consegue lembrar lá no início do tratamento, quando chegou a informação para você do diabetes, o que você precisou, além do doce, fazer de ajuste para poder entender eu essa segui a nova orientação vida? do médico. Eu não lembro, mas não comer doce, macarrão, massa, entendeu? Cerveja, outras coisas mais, né? Mas eu faço tudo isso, como tudo isso, bebo tudo isso, mas moderadamente. Esse é o segredo, né? Vou te contar 2 Moderadamente. casos. Vamos lá. Uma vez eu cheguei de viagem, eu medi o índice glicêmico, lá deu 289. Estava chovendo, peguei o guarda-chuva e fui caminhar. Olha. Porque eu tinha ido para Minas, então você fica em Minas, você não quer, né? Muda a rotina, né? Muda a rotina e tal. Depois eu vou contar um outro caso que mudou mais a rotina ainda. E viagem também tem um estresse ali, uma tensão, Coitado, né, da exatamente. viagem. Aí eu fui caminhar na chuva, sabe, de guarda-chuva, sozinho. Outro caso aconteceu recente, agora no carnaval. Mas espera aí você foi caminhar e aí reduziu. Você conseguiu baixar a glicemia? Não, no outro dia já estava 150, já foi baixando, estava normalizado. Legal. O meu, assim, é rapidinho, já entra no... Eu sei que eu diminuo a comida, né? Faço aquele jejum de 12 horas, pelo menos, uma série de coisas, coisinhas que a gente vai aprendendo. Mas o mais grave foi agora no carnaval. Eu estava numa cidadezinha perto de Uberaba, no carnaval, comendo pão de sal, porque eu não levei nada, né? Pão de sal, churrasco, cerveja, arroz e feijão doces. E teve um dia que eu comi
3 doces, pudim e 2 outros lá que eu nem lembro o nome. No mesmo Cara, dia? não, na hora do jantar. No jantar, churrasco, cerveja e doce. Eu vou matar, não passei vontade, entendeu? Aí quando eu medi, nossa senhora, 389. Foi o maior número que Foi o tinha? maior número, foi o maior número. 389. Como Mas é que olha, você ficou? não, em 2 dias já estava normal. Bateu uma culpa aí? 2 dias já estava normal, entendeu? Porque aí eu reduzi a comida, reduzi tudo, né? Mas eu matei à vontade, pelo amor. Então você sabe o que altera. E hoje também cometi já- um excesso, né? Ah, Depois do almoço, de sobremesa, eu comi 2 pedaços de 2 bolo. pedaços de bolo. Com Eu já tinha falado para açúcar, você, né? Com açúcar. E o cafezinho? Não foi cafezinho, não. Não tomo café. Café é assim, meia xícara de manhã, só. Raramente eu tomo café. Porque café não pode também? Ah, o cafezinho é bom a gente tomar com adoçante ou puro, né? Não, tomo Não com colocar adoçante, com- tomo puro também. Não, pra mim não. É legal essa frase, né? Não pode também? O também quer dizer que E você com está açúcar? Me ensina fazendo. aí, você que é especialista. E com açúcar mascavo? Ah, olha aí, especialista. Tô sentindo falta da Fernanda, nutricionista aqui. Não, Nós você acompanha faz uma acompanho. dezena de anos. Né? Momento Diabetes foi lançada em 2016. E eu me lembro que no ano que eu lancei, eu morava em São Paulo, não sei se você se recorda disso, e eu vim te visitar que você estava se aposentando, né? Sim, sim. Foi no ano que o Luiz foi se aposentar, eu estava lançando a revista Momento Diabetes. Isso. Então, na área da alimentação, a gente evita o pode e não pode, né? Porque com moderação é possível consumir. É claro que tem que ter ajustes. Então, por exemplo, para quem usa insulina, se come um pedaço de bolo, aplica a insulina para que não altere muito o diabetes. No seu caso, você não usa insulina, né? Não. Então, vai precisar fazer aquele combinado. Comi, vou fazer um exercício, ou então vou maneirar à noite, vou pensar no que eu vou comer depois. Se no almoço eu puder, já como uma verdura para ajudar a controlar aquela subida rápida 4, dos 5 verduras doces. todo dia. Aí, Isso ó, aí, pouco arroz, pouco excelente. feijão. Excelente. Ah. Então, são a estratégia que se utiliza para que se possa ter essa flexibilidade no cardápio. Quem toma insulina, por exemplo, e faz a contagem de carboidrato, consegue combinar. Então, assim, vou comer esse bolo, eu sei o tanto de carboidrato que tem, vou aplicar a insulina para não dar ruim, vamos dizer Na assim. verdade, eu não sei nada de Pra não dar quando eu quero comer, eu não quero saber quanto de carboidrato tem, entendeu? Como. Você Aliás, quer fazer a experiência do doce ali, lembrei né? de eu tenho 5 filhos, né? Como você sabe. A minha filha está com diabetes, ela toma insulina. Os outros 4 estão esperando a herança que eu vou deixar para eles. Porque tem o fator hereditário, né, do diabetes. Então, assim, o tipo 2, que é o seu, né, Luiz? O diabetes tipo 2, o fator hereditário é um dos mais importantes. Então, de fato, eles vão precisar se cuidar. Mas não se cuida. desenvolver. E tem Come doce doidado. E tem a questão da idade, né? Quanto mais a gente vive, mais risco a gente Então, há tem. 21 anos eu tinha diabetes. 47. 47. Tá Meus na filhos faixa já estão na faixa 42, 43, 44. Então, é bom cuidar. uma já pegou. Mas não é só o doce, hein? É tudo. Eu sei. Tem um que já tá com diabetes. Uma já pegou. Tá. Agora, no caso do café, só para a gente fechar esse assunto do cafezinho, a questão do café é que a gente coloca açúcar. E o açúcar é aquele carboidrato que vai subir rapidamente a glicemia. Independente se é refinado, mascavo, demerara. Independentemente. O mascavo, que dizem que tem um pouco mais né? de nutrientes, porque ele passou menos pelo processo de refinamento, né? Inclusive, a gente vai falar em um dos vídeos sobre os produtos, os alimentos naturais, os produtos industrializados, o que é um processado e um ultraprocessado, que tudo isso vai interferir. Mas isso é papo para depois, vamos voltar aqui nessa história. Agora, só um adendo aqui. Sobre o uso de adoçante, né? Eu vejo pessoas pegar o coisa e né? Esguichar no café. Esguichar. As pessoas ou você? As pessoas. Eu ponho 3 gotinhas. 3 gotinhas. E você sente que já ficou doce? Sim, claro, eu acostumei. No começo tudo é difícil, minha filha. Tudo é difícil. Ficar sem doce, nossa. Mas antes do Depois diagnóstico você colocava açúcar. Colocava açúcar, claro. Aí você foi trocando. Colocava açúcar. Mas e a minha mulher, ela compra chocolate, doce diet pra mim, me dá um e esconde os 3, entendeu? Aí ela sai do quarto, eu começo a procurar. Onde que tá? Porque eu não consigo comer um só. Melhor não me dar.
Um chocolatinho só não dá. Eu tenho que encher a boca. Eu tenho que encher a boca, é verdade. É desafiador, né? Ah, nossa Para senhora. quem gosta de fato de chocolate, ficar sem é um desafio, Eu né? não gosto de comer um pouquinho de doce quando eu vou comer. Tem que encher a boca mesmo, sentir, entendeu? É um viciado em doce, É como um a gente falou viciado lá no que se início. comporta Ô Luiz, em sempre. relação à tecnologia, queria saber a sua experiência. Você mede a glicemia com regularidade? Como que é esse dia a dia de fazer o testinho? Você faz Não, eu todo faço dia teste, ixi, demora às vezes 3 semanas, quase um mês às vezes, sem fazer? sem fazer o teste. Eu não fico aí toda semana medindo, não. Aliás, eu quero fazer uma propaganda de um aparelhozinho, eu não sei como é que chama, você sabe? Vamos lá, Que a qual gente é? põe no braço. O sensor de É, glicose. eu coloquei aqui lá durante 15 dias. Ele não é barato, mas é muito importante. Eu Como achei foi muito para importante. você? Eu ligava você todo dia porque eu ficava apavorado, né? Tá com 90, daqui a pouco tá 150, 180, põe baixo para você. O que que aconteceu nesses 15 dias? Você vai vendo o que que sobe mais, o que que sobe menos, o que que você pode comer, o que que não pode. Eu achei muito bom nesse sentido. Eu cheguei até a querer tirar o negócio, porque, nossa senhora, tá louco esse negócio Você aqui. ficou bravo uma noite, né? Porque, poxa, mas não, é muito bom esse aparelhinho. É o sensor de Porque aí com glicose. 15 dias, ele não é barato, né? Com 15 dias, não é barato, mas é muito eficiente para você ter uma noção exata do que. Porque em 15 dias você come de tudo: arroz, feijão, pastel, cerveja, doce, sei lá, diet, alguma coisa diet. Você vai vendo na hora ali o que vai subindo, o que sobe, o que não sobe, entendeu? O índice glicêmico. Muito interessante. As pessoas deviam procurar isso aí, a conhecer para usar. E você usou pela primeira vez no ano passado, não foi? Foi ano passado. Em Ano passado, novembro, quando a gente fez o nosso sim, evento, eu o Diabetes Day, né? Diabetes Day participei lá do Taubaté. seu seminário lá. E como que foi? Porque você tem tinha na época 20 anos de diagnóstico de diabetes. E foi a primeira vez que você usou esse aparelho. Foi a primeira vez. Você não tinha Eu não conhecia. noção de que existia um aparelhinho que mostra para você Não. como tá a sua glicose em tempo real. Nem propaganda, nunca vi, nunca tinha visto. Foi naquele seminário seu lá que eu tomei conhecimento, usei e gostei muito. Tá, Tem uma noção. agora... Gostei depois, né? Depois dos que 3. entendeu. Depois que eu entendi, porque, nossa, no final de 15 dias, eu mostrei para você, tava perfeito. Minha diabetes Tava verdinho, né? Tava controladíssimo. A gente vai falar em um dos vídeos futuros sobre o sensor de glicose, que o Luiz está contando a história aqui. O sensor de glicose é um aparelho que você coloca no braço e ele mede a glicose que fica no interstício. Luiz, o interstício é um líquido que fica entre as células, né, do nosso corpo. É diferente da glicemia capilar, que é o sangue que passa aqui, né, no nosso dedinho e a gente fura. Então, ele dá uma diferença pequena de um para o outro, mas ambos servem para saber como está o seu diabetes naquele momento. A diferença é que o sensor que o Luiz experimentou, você instala ele no braço e fica de 14 a 15 dias, né, dependendo do modelo do sensor, e aí você pode olhar a sua glicose em tempo real. Então, se a gente estivesse usando agora e olhasse no celular, você ia saber como está a sua glicose agora. Né? Agora, teve uma situação, vou contar, hein, Luiz? Pode contar tudo, minha vida é quase um livro aberto. A gente nem combinou, mas como o Luiz é jornalista como eu, ele gosta de história, então não vai ficar bravo. Num belo dia, numa bela noite, Luiz me manda uma mensagem um pouco bravo, porque a glicose não parava de subir e descer, não é? Ele não estava entendendo o que tinha acontecido. Você tinha se alimentado bem, estava tudo certo com o seu jantar, tinha tomado medicamento. Foi. E por que ficou essa montanha-russa aquela noite, você lembra? Ah, não lembro. Não foi o dia do jogo? Hã? Não foi o dia do jogo? Não. Não lembro. Certamente foi por causa da alimentação, não sei. Você estava assistindo o jogo do Palmeiras? Você lembra disso? Não lembro. Então Você está falando, eu acredito. Eu estava assistindo o jogo do Palmeiras na TV. Você é palmeirense, não é não? Sou. Fanático ou não? Não, eu acompanhei, mas hoje eu acompanho bem à distância. Se eu não me engano, ele estava perdendo ou empatando. Devia estar perdendo, Devia né? estar perdendo. E o Luiz estava muito bravo, porque o aparelho parecia que estava errado. Estava subindo, estava descendo, não estava certo, né? Então, provavelmente foi isso. Quer dizer, as alterações de humor, o estresse, o nervosismo, em tempo real estava mostrando para você, né? Coisa que a gente não vai perceber quando mede na ponta do dedo. Você não vai ficar medindo de 5 minutos. Ainda mais durante o jogo, né?
Mas agora eu tô tranquilo, o Palmeiras está em primeiro lugar, é só alegria. Então, agora não precisa pôr o sensor. A glicemia deve estar maravilhosa. Mas o que você aprendeu com o sensor de glicose? Você chegou a mudar algum hábito? Eu lembro que você falou, por exemplo, que um dia estava alta também, e você saiu para caminhar também, né? Teve Não, caminhar eu caminho todo dia. Você já tem isso como prática, já tem uma né? prática, já. Teve algum aprendizado desses 15 dias usando o sensor? O aprendizado é esse que eu te falei, é você saber tudo o que sobe, né? O que faz o índice glicêmico subir de acordo com o que você comeu aquela hora, né? Comeu e outras coisas, né? Não. Passou nervoso, Sim. deixou de Sim, fazer atividade, né? Isso que é exatamente, incrível da exatamente, tecnologia. exatamente Isso que eu achei muito bacana, porque depois de 20 anos de diagnóstico, você se deu a essa experiência de usar Sim, uma claro. tecnologia. Ficou com Aham. medo na hora Não, de claro que colocar o não. aparelho? Sentiu Não, dor na hora de pôr? não dói nada. Não dói nada. Que legal, né? Essa experiência. Foi muito legal mesmo. Luiz, o nosso programa aqui, a gente vai comemorar 9 anos de Momento Diabetes. E nós estamos com a campanha da 100 fake news, as 100 maiores fake news do diabetes, que são as mentiras que a gente escuta, os mitos que a gente ouve. Qual que é a sua maior mentira sobre diabetes que você já ouviu? Eu não lembro assim, especificamente de alguma coisa, mas eu lembro na última entrevista que você fez com a Fernanda. Fernanda de quê? Fernanda Tupinambá. Fernanda Tupinambá. Ela falava sobre o mito de não se pode comer o que nasce debaixo da terra. Uhum. Esse aí eu acho que foi... E você achava isso também? Eu achava, me Até a falavam entrevista? isso, me falavam, eu acreditava. Eu não comia mandioca, eu não comia algumas coisas que nasciam debaixo da terra. Eu adoro mandioca, né? Depois disso comecei a comer mandioca agora. Você tá brincando. Quer dizer que a nossa entrevista influenciou na minha alimentação. Gente, que coisa incrível. Mas esse é um mito muito comum mesmo, né? Que talvez venha por conta da beterraba, né? Que é muito doce, aí as pessoas associavam a batata. A beterraba eu comia de vez em quando, né? Mesmo não podendo, né? Entre aspas, né? Mas eu passei a comer mais e fazer mais suco depois do que a Fernanda falou que não tem problema. Então, hoje, na hora do almoço, eu tomei suco de beterraba. Olha que legal. Mas eu tomo pouco, né? Eu não exagero. Então, para mim, é tudo equilibrado. Não só o que faz o índice glicêmico subir, como o que não faz. Também como pouco. Eu sou bem regrado na alimentação. Mas acho que é aí que está o segredo, né? A moderação. A moderação. Que é o que vale para todo mundo, na verdade, né? Porque se a gente também, quem não tem diabetes, comer tudo de forma desregrada, pode não vir um diabetes, mas podem vir outras consequências, Exatamente. né? Então, acho que é aí que tá. Queria falar um pouquinho com você sobre o ambiente de trabalho, porque você trabalhou muito tempo no serviço público, né? Você foi assessor de imprensa na Câmara Municipal de Taubaté durante 30 anos, me corrija se eu estiver errado. 35 anos como assessor de imprensa e mais 2 anos como assessor de um vereador e mais 1 ano e meio na assessoria de imprensa da prefeitura. Da prefeitura de Taubaté, que é a cidade. Você quer saber se isso dava estresse? Quero saber várias coisas. Se isso era estressante, porque às vezes o ambiente de trabalho, ou o tipo de trabalho, né? Os jornalistas trabalham com a pressão da data, do horário, do deadline, né? Exatamente. De ter que entregar sessões, por exemplo, que é ao vivo. Se o estresse do ambiente de trabalho, você sentia um impacto no seu diabetes? E também o ambiente, se o ambiente permitia que você tivesse os seus cuidados, né, para controlar o diabetes. Não, ambiente, qualquer ambiente para mim, não é questão do ambiente. Eu sou eu em qualquer lugar. Eu como pouco em qualquer lugar, não como isso em qualquer lugar. Mas a atividade política é estressante, né? Ainda mais eu que exerci um cargo de comissão, né? Por 35 a 37 anos, né? Então, você imagina, cada ano que mudava o presidente da Câmara, por exemplo, você ficava eu preocupado. ficava, né, tenso, porque eu não tinha estabilidade, né? E eu fiquei 35 anos nesse cargo, foi, eu acho que a segunda pessoa mais longeva do Brasil. Do Brasil? Que ficou 35 anos num cargo comissionado. Uau, o primeiro foi um lá do Nordeste, que eu não sei nem o nome do cara. Quem pesquisou foi meu sobrinho, entendeu? Então, parabéns! Obrigado. Olha, isso mostra o profissional que você é. Então, todo ano era
aquela tensão. E Sim. no dia a dia também tenso. Você imagina lidar com 17, 19 cabeças, né? Uhum. Um achar que eu tô divulgando mais um do que o outro. Favorecendo um, né? Sem falar a É, equipe que você tinha sob a sua gestão, né? Que eram 10 pessoas. estagiários que precisava 8 estagiários, ensinar. 2 jornalistas. Nossa, é tenso. Estagiário dá trabalho. Dá trabalho. Não vamos entrar nesse Não detalhe. vou Eu entrar fui em detalhe. estagiária na Câmara em 2006. 2006. Uma Aliás, das primeiras mas não foi turmas, né? 2006, foram 2 anos. Não, eu fiquei 1 ano na Câmara. Um Foi ano? 2006, foi meu último ano Nossa, de parece que eu pergunto. jornalista. Eu achava que você ficou 1 ano, eu falei. Aí você falou, eu posso continuar entrando às 7? Porque todo mundo entrava às 8, né? Uhum. Eu achei que tinha sido 2 anos. Não, eu fiz Minha memória não tá tão o boa. último ano de faculdade, 2006. fiz estágio, e aí acho que os primeiros meses eu entrava às 8 da manhã, e depois eu passei a entrar às 7 da manhã. Então foi isso, você entrava Foram às alguns 7. meses, Isso saiu mais Aprendi cedo. muito nesse período. Já que você tocou nesse assunto, eu vou falar. A Letícia era uma Vamos cortar estagiária. essa parte. Não, rapidinho. A Letícia era uma estagiária padrão, assim, muito boa. Pouco aprendeu comigo, ela fala que aprendeu quase nada. Mas ela bem formada. Então, quando ela saiu e no ano seguinte, teve uma estagiária que não sabia escrever, né? Se formou, tirou 10 no TCC. E eu pedi para ela não escrever mais. Não precisa escrever mais, não pode ficar lendo aí, acompanhando as coisas. Aí eu falava para a turma, que saudade da Letícia. Isso virou até... Esse episódio virou até uma citação na reportagem de imprensa. Bom, vamos em frente. E aí eu sofri com os estagiários que vieram depois me odiando. Não, mas isso é um ou outro que foi caso raro. A maioria foram excelentes estagiários. Não tão bom que nem você, mas... Obrigada, mas eu aprendi muito, né? E Luiz está aqui hoje também por ter sido um grande chefe, né? Porque quando a pessoa marca a nossa trajetória, a gente quer de uma certa forma valorizar. E acho que entrevistá-lo também é dizer o quanto eu aprecio, né? Você como profissional, como amigo, mas também pela sua história com o diabetes, que muito me interessa. Obrigada. E o que eu acho muito bacana a gente falar é que às vezes o diabetes está muito próximo da gente. Pessoas que a gente conhece, que a gente convive, pessoas que a gente ama. E às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente não sabe, ou se sabe que tem diabetes, às vezes a gente não tem aquele cuidado de perguntar como é que você tá, ou de se preocupar, como que trata uma hipoglicemia se a pessoa passar mal perto de mim, né? Ou de saber se ela precisa de alguma coisa, por exemplo, comer algo para não ficar muito tempo em jejum, né? Então, ter esse cuidado com as pessoas que convivem com a gente é fundamental. Eu falo isso hoje até com uma dorzinha no coração, porque eu tive uma amiga na escola, no primário, que ela tinha diabetes, só que eu não sabia. Então, foram anos de convivência sem saber de tudo isso que hoje eu tenho conhecimento, né? Que às vezes a pessoa está passando mal e pode ser o diabetes. Às vezes ela está passando mal não é por causa do calor, é por conta de uma hipo, de uma hiper, né? Então, acho que trazê-lo aqui também é uma forma de dizer o quanto é importante a gente estar preocupado com quem está do nosso lado. Sabe, Luiz, o diabetes tipo 2 é muito diferente do diabetes tipo 1. Não sei se você conhece alguém que tem diabetes tipo 1, fora a Fernanda, né? Que está sempre aqui com a gente. A minha filha. Ela tem o tipo 1? Tipo 1. É mesmo? 44 anos, mas ela usa insulina, né? Mas eu não me preocupo mais com ela, não tem jeito. Porque ela não consegue fazer o tratamento. Não consegue. Ela precisa de ajuda. Fica muito tempo sem comer, que é um problema também, né? Sim. Você tem que ter uma regularização na hora de se alimentar, de tantas horas. Eu sou rigoroso nisso, entendeu? 8 horas tomo café, meio-dia, 4 horas café. À noite, dificilmente eu janto, só tomo uma sopa ou um lanche bem leve. Mas ela não tem jeito. E faz quanto tempo que ela descobriu o diabetes? Nossa, faz mais de 10 anos. Então ela ainda está numa fase, será, 15 de não anos. aceitar? É. Poxa, ela precisa de ajuda, então. Mas
um apoio para ela. Eu já tentei já várias vezes, mas Vamos nos aproximar dela, a comunidade do diabetes. Espero que ela fique bem, espero que ela tenha aquele gatilho, né? vamos ter Uma hora pensamento positivo, então. toque nela, né? E consiga seguir um tratamento que seja adequado para ela, porque o E ela é tratamento é obesa, individual, ela né? está fazendo um tratamento agora, fazendo consulta em São José, para operar depois, entendeu? Vamos ver que depois disso ela. Para fazer a cirurgia É, bariátrica, né? é, Metabólica, né? é. Ah, tomara que ela Tomara que dê tudo consiga certo. se reencontrar aí no tratamento para não ter uma vida amarga, né? Exatamente. Tão bom a vida doce, né? Em todos os Mas a vida sentidos. pode ser doce de outras Não, formas, em né? todos os sentidos, Em né? todos os sentidos. Luiz, para você hoje, como que o diabetes, como é que você encara o diabetes hoje? Mudou muito do diabetes do Luiz de 20 anos atrás? Não, mudou isso, a alimentação. Não sei mais o que poderia ter mudado. O Luiz, que abriu mão do doce, Ah, come hoje com moderação. não, ó, a grosso modo diria que não faz falta. O doce. É, Isso é muito bom. não faz Você não está falta. sofrendo por causa Não disso. estou sofrendo, não, imagina. Nunca sofri. Mas quando eu vejo um doce eu quero comer, entendeu? Por exemplo, vou na padaria comprar pão. Tem um pé de moleque lá. Quando eu vejo, aí eu levo Pé para de moleque é casa, delicioso mesmo. eu E me doce? alimento e pego o meio pé de moleque como sobremesa, como só meio e guardo o outro meio, entendeu? Aí eu vou lá num algum setor da casa, algum compartimento, eu volto para comer outro meio, eu não consigo comer só meio. No mesmo dia? Na hora. Oh, meu Eu Deus. tento deixar o meio, mas nunca consegui. Eu tenho boa vontade, sabe? Mas aí Tenho boa você faz vontade. outros ajustes, né? Sim, Pra claro. não. Minha É isso que diabetes importa. sempre está na média ali. Tá bem controlado. Unicórnio que você fala, né? Quando dá 100, né? O índice glicêmico 100, né? É isso? Na área do diabetes, Não, um dia temos deu algum... 99, ela falou, quase unicórnio. Poxa, por um? Isso eu me corrijo, gente. Olha como é bom a gente conversar, né, com as pessoas, porque na área do diabetes, a gente fala comunidade, né, que são as pessoas que têm diabetes e se envolvem. A gente acaba virando uma grande comunidade. Aqui na Momento Diabetes, temos muitos amigos, muitas pessoas que convivem, que se juntam, que participam de eventos. Isso é muito legal. E aí tem alguns símbolos do diabetes. Por exemplo, o unicórnio, que é aquele ser mitológico, né? Ninguém nunca viu um unicórnio. Nem eu. Né? Então, assim, é muito difícil dar 100 certinho no glicosímetro, né? Ou no sensor. É difícil? Pra mim Acontece. já deu várias vezes. Ó, Várias vezes. tá vendo? Então, quando aparece o 100 ali, é um número mágico. Essa é a brincadeira, né? Então, lutar pelo 100. Claro, 99 é excelente. 99 é ótimo, 101 é bom. E aí ele me falou isso, eu falei, olha, quase perfeito. Então, foi uma falha de comunicação minha. Porque não foi 100 exatamente, mas tá, ó, maravilhoso. Não pode dar rinoceronte. Você já ouviu essa? Não, essa não. Rinoceronte é quando dá muito alto. Daí, Não, isso aquele é muito 300 raro. lá que você falou que bateu esses Isso é muito dias, raro. aí é cascadura, isso aí é difícil. Mas pode ir encerrando a entrevista que eu não tenho mais o que falar, tô nervoso aqui. Esse bate-papo é esse. Mas olha, eu gostei muito da sua partilha de vida. A gente fala do diabetes, não é bom ter diabetes, não é bom ter nenhuma doença, né? Mas é bom quando a gente conhece o que a gente tem, aprende a conviver com ela, sem deixar o bom humor de lado, que isso você não perdeu, né? Não. Apesar de algumas vezes ser um pouco mal-humorado, mas a maioria das vezes é bem-humorado, né, Luiz? Eu, mal-humorado, quando? Tá vendo? Não é? De jeito nenhum. Quem não é, né? Quem De não vez em quando, né? na hora do jogo. Eu acho que é isso. Ter diabetes não é... Claro, ninguém quer ter uma doença assim, mas quando a gente tem e pode falar sobre ela de uma forma até leve, mostrando as dificuldades, os desafios, para que outras pessoas também possam se identificar, isso é muito bom. Você falou em doença aí, quando eu vou fazer uma ficha para exame médico, para coisa de consultório, hospital, fazer exame, a pessoa pergunta, você tem alguma doença? Eu não, só tenho diabetes. Na minha cabeça, diabetes para mim não é uma doença. Maravilhoso isso. Por que não é? Por que não é? Porque eu convivo tão bem com ela, eu controlo tão bem que não vejo como um empecilho, uma pedra no meu caminho. Não, eu vivo normalmente, sem
com diabetes. Renan, acho que temos um corte, hein? Porque essa frase que você disse é excelente. Quando a gente entende que o diabetes não é um problema, não é um problema que te limita, quando eu isso digo é unicórnio, isso é mágico. Quando eu digo que não é uma doença, não é um problema para mim. Exatamente. Tanto, Luiz, que você sabe que hoje existe, hoje não, né? Já foi lançado há algum tempo atrás, um manual de linguagem. Que a comunidade, né, as pessoas que lidam com condições crônicas escreveram, e aí são pessoas com diabetes, com obesidade, pessoas com câncer, com várias doenças, várias condições de saúde, escreveram um manual de linguagem, dizendo, linguagem importa. Momento Diabetes até é signatária desse manual. Justamente para ressignificar algumas expressões. Então, por exemplo, diabetes, nós temos tentado usar mais a palavra condição de saúde. Justamente por isso, muitas pessoas não encaram como uma doença quando consegue aceitar o diagnóstico, fazer o tratamento. Isso é muito legal você falar, tocar nesse assunto. Porque, de fato, você não é doente. Não, você vive muito não bem, você é saudável doente. e não é doente, né? Apesar de que, quando precisa preencher uma ficha, tem que apontar lá, né? Tem o diabetes, usa o medicamento. Eu ainda falo assim, tudo que pergunta, eu não tenho nada de coração, da cabeça, eu não tenho nada. Eu falo, só tenho diabetes, só. Só tenho diabetes. Só tem diabetes. E controlado há mais de 20 anos. Olha que coisa boa, né? E saudável, a gente pode dizer, você é muito saudável por todas as posturas que você tem diante do diagnóstico, né? Então, você poderia ter ido por outro caminho, né? O caminho de fechar os olhos, de se revoltar, de não querer se tratar. Já tive amigo que amputou perna, nossa, as coisas graves que a gente vê por aí, né? E ainda acontece. Por não acreditar que aquele negócio vai levar a essa situação numa mesa de operação. Sim, são... Eu tenho muito medo disso. São muitas histórias. Eu nunca operei nada na vida, então até com esse medo eu me cuido bem. E que bom, né? O medo te ajuda a tomar boas decisões, não te paralisar, né? Isso que é legal. Então, essa frase sua, não tem uma doença, é fantástico. Que todas as pessoas que forem diagnosticadas, que já estão diagnosticadas com diabetes, possam falar isso, né? Porque isso é, de fato, libertador, né? Sem querer lembrar que o Palmeiras não tem mundial, porque Libertador me lembra mundial, e aí... Como? O Palmeiras não tem mundial? Imagina. Inclusive está tendo uma exposição em São Paulo para mostrar a taça lá, o comprovante que tem mundial. Tem mundial? 51, claro. Olha, esse assunto eu não vou entrar nele, porque eu não entendo nada disso. Só queria ver se você ia falar, agora você tem uma briga aqui. Não tem briga. Luiz, obrigada. Gostei muito de conversar com você. Que bom que o diabetes não tirou a sua doçura de viver. Né? O seu motivo de viver, de ter família, né? Você falou aí, tem 5 filhos? 5 filhos. Quantos netos? 9. Quantos bisnetos? 2. Olha que maravilha isso, né? Quase 69 anos, minha filha. Tô velhinho já. E uma mulher maravilhosa, Célia. Um beijo pra Célia. Obrigado. Adoro essa família. Te agradeço muito. Tá vendo como o nosso papo rendeu? Eu acho que essa história vai ajudar outras pessoas a olharem para o diabetes de uma forma diferente, sabe? Porque com 20 anos de diagnóstico, você experimentou uma nova tecnologia, gostou? E com 20 anos está aí se cuidando sem nenhuma complicação do diabetes, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Foi a palavra que veio da minha boca que você falou. É um indisciplinado, consciente, bem-humorado. um ex-viciado, não ainda é um viciado em doce, mas moderado. Quase. Exatamente isso. Luiz, muito obrigada por participar do nosso programa aqui da Momento Diabetes. Foi uma honra entrevistar um ex-chefe e um grande amigo. Parabéns pelo programa, pela revista, né? Você que me ajudou também a fazer a revista da Câmara, né? Revista, o Boletim Legislativo da Câmara, hoje aí, brilhando no Brasil inteiro, acompanhando o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada a você também por acompanhar o nosso programa Show Fake News. Eu espero que até o final de junho, dia 26 de junho, que é o Dia Nacional do Diabetes e o dia que a Momento Diabetes completa 9 anos de existência, a gente pode ter somado aí 100 fake news do diabetes. Isso vai gerar um livro com a sua participação. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.